Olá! No vídeo de hoje eu trago 5 dicas de novelas de literatura de língua alemã. Faz um tempo que vocês me pedem um vídeo naquele estilo Por Onde Começar, no qual eu dou algumas dicas para quem quer começar a ler algum autor específico, alguma literatura específica, e faz tempo que vocês me pedem um para literatura de língua alemã, mas eu sinto que ainda não cheguei nos títulos ideais. Eu já pensei em alguns que seriam legais, mas acho que seria melhor trazer mais sugestões, então ando lendo algumas coisas. Algum dia esse vídeo sai, mas enquanto ele não sai, eu acho que uma ótima maneira de conhecer a literatura de língua alemã é através das novelas. Eu particularmente gosto muito de ler novelas e boa parte das minhas novelas favoritas são novelas alemãs. Então aqui hoje eu trouxe 5 dicas para vocês. Algumas já têm resenha aqui no canal e quando tiver deixarei o link no box de informações, também avisarei aqui vocês, mas algumas aparecerão aqui pela primeira vez. Então vou começar já com uma que nunca apareceu aqui no canal e que foi uma coisa que eu li neste ano e fiquei apaixonada. Esta aqui é A História do Senhor Zoma, do Patrick Süskind, que está saindo pela Editora 34, nesta edição lindíssima. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais em detalhes. E o que a gente tem aqui? Aqui, apesar do título ser A História do Senhor Zoma, na verdade a gente tem um pouco da história do narrador. O narrador é um homem que está olhando uma parte da sua vida em retrospecto. Ele vivia em uma vila bem pequena no interior da Alemanha, e nessa vila havia uma figura muito enigmática e que praticamente se mesclava à paisagem. E essa figura é o Senhor Zoma, um homem que vivia para lá e para cá, andando sem parar. Podia estar chovendo, podia estar fazendo tempestade, fazendo sol, neve, dia, noite, não importa. O Senhor Zoma estava sempre lá com seu cajadinho em mão, sua mochilinha, andando para lá e para cá. E de início, essa novela aqui é ambientada no pós-Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficam um pouco intrigadas com a chegada daquele homem ali, porque ele não fala com ninguém, simplesmente só sai cedinho de casa, fica andando para lá e para cá, volta à noite e depois já começa a andar novamente. Mas conforme o tempo passa, as pessoas ali vão se acostumando com a figura do Senhor Zoma, então já aceitaram que ele gosta de andar mesmo, deixou de ser curiosidade. Mas o nosso narrador acaba tendo um certo interesse pelo Senhor Zoma, porque em diversos momentos importantes da vida dele, o Senhor Zoma estava, de certa forma, presente. E esses momentos nos quais a história do narrador e desse andarilho se cruzam, compõem boa parte desta narrativa aqui. Inclusive, o narrador pode ter sido uma das únicas pessoas que realmente conseguiram compreender o motivo das caminhadas do Senhor Zoma. Livro incrível, eu gostei muito mesmo dessa novela. Eu li numa sentada, comecei a ler e realmente só parei quando terminei, porque é uma narrativa muito fluida, muito leve, daquelas que te prendem mesmo, sabe? Então, se você tá procurando por algo levinho para ler, tá aqui uma excelente pedida. E se você já leu, conversa aqui comigo se você conseguiu formular alguma hipótese para as andanças do Senhor Zoma, porque eu tenho uma hipótese que, modéstia à parte, acho que é bem boa, então vamos conversar aqui nos comentários caso vocês também tenham alguma hipótese. Mas recomendo fortemente isso aqui. E eu falei que ia mostrar um pouco da edição, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Esta edição aqui traz ilustrações do Sem-Pé, que, maravilhosas. Então aqui na capa, ó, a gente tem o nosso narrador aqui, o Senhor Zoma lá no fundo. Em todas as ilustrações a gente tem o Senhor Zoma no fundo. Aqui de novo, ó, o Senhor Zoma e o narrador. Aí tem essa ilustração aqui que é a minha favorita, eu acho a coisa mais linda. Aí tinha estourado, mas acho que agora dá pra ver um pouco, né? Olhem isso, coisa linda. E o livro é muito ilustrado, tem muitas ilustrações e vários momentos eu ficava, meu Deus, eu quero fazer um quadro disso. Essa edição lindíssima. Pra mim, é o projeto gráfico mais lindo da Editora 34. Editora 34, vocês podem fazer mais edições assim, que, ó, maravilhosa. E a capa dura também, aliás. Seguindo para outro livro inédito aqui neste canal, mas em breve a gente tem resenha sobre ele, que é Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, a famosa Traumnovelle. E o que a gente tem aqui? No início da narrativa, nós somos apresentados a um casal, e esse casal acaba de ir a um baile de carnaval, e na volta do baile, eles conversam sobre algumas experiências que eles viveram ali no baile. E aí, a partir dessas experiências, eles começam também a relatar algumas coisas do passado, e aí chega um momento que a esposa faz uma confissão ao seu marido. Ela diz que em umas férias que eles foram passar na Dinamarca, ela se viu atraída por um outro homem.
E apesar de ter se sentido atraída por esse homem, ela não chega a realmente trair o seu marido. Só que apesar dessa traição não ter se consumado mesmo, o marido, que é o Fridolin, se sente como se tivesse sido traído mesmo, e isso afeta muito. Então ele tenta no dia seguinte continuar a vida normalmente, mas aquilo não sai da cabeça dele. Ele acaba também ligando essa experiência da esposa dele a experiências próprias dele, e a partir daí ele começa a fazer umas andanças e o desfecho é bizarro. Também é daqueles livros que te prende, que você só consegue sossegar quando termina de ler e descobre o que aconteceu aqui. Muito bom mesmo, me surpreendeu bastante. Não sei por qual motivo, mas eu imaginava que eu não fosse gostar tanto assim dessa novela, mas no fim das contas gostei bastante. Aliás, outra pessoa que gostava muito dessa novela era Freud. Aqui o Schnitzler trata muito dessas questões do sonho, do inconsciente, do reflexo disso na realidade, então dá pra entender por que Freud gostava tanto dessa novela aqui. Agora vamos para uma novela que compõe o cânone da literatura de língua alemã, que é esta aqui, A Aranha Negra, de Jeremias Gotthelf, que era uma das obras preferidas de ninguém mais, ninguém menos que Thomas Mann. E o que é narrado pra gente aqui? Essa novela se passa em um pequeno vilarejo da Suíça, e lá tá acontecendo um batizado em uma casa muito grande, muito bonita, que foi recentemente reformada. E aí os convidados estão ali olhando para a reforma, admirando a casa, até que alguns convidados notam que existe uma espécie de pilastra, um pedaço de madeira enegrecido que destoa do resto da construção. E aí pergunta do anfitrião o porquê daquilo, só que essa pessoa certamente não esperava pela resposta que viria a seguir. O anfitrião diz que, segundo uma lenda que data do século XIII, havia ali naquele pedaço de madeira uma enorme aranha negra aprisionada. E essa aranha teria aterrorizado a população daquele vilarejo após a quebra de um pacto com o diabo por parte da população local. Essa novela aqui foi construída para ser uma alegoria para as epidemias de peste negra que assolaram a Europa durante o século XIX, mas nem por isso deixa de ser muitíssimo atual. Eu gosto muito dos temas que são abordados a partir dessa novela aqui. A gente tem temas como dualidade entre bem e o mal, patriarcado, paganismo, fala da morte aqui também, e em diversos momentos a gente consegue traçar paralelos com a sociedade desse vilarejo e a nossa sociedade atual. A partir dessa leitura aqui eu pensei muito em aspectos como o imediatismo do ser humano e como no curto prazo a gente acaba tomando decisões precipitadas sem pensar nos impactos que isso pode ter lá na frente. Quem traduz essa edição aqui é o Marcos Vinícius Mazzari, e além da tradução ele escreve um pós-fácil para isso aqui que, meu Deus do céu. E falando em Marcos Vinícius Mazzari, temos aqui outra novela que ele verteu para nós, para o português, que é Romeu e Julieta na Aldeia, do Gottfried Keller. Romeu e Julieta na Aldeia, sim, a novela foi inspirada em Shakespeare, mas apesar da inspiração, a novela é muito original. Então, qual que é a narrativa aqui? De novo, temos uma novela que se passa em um vilarejo, e o que desencadeia os acontecimentos principais que são narrados aqui é uma briga entre dois lavradores de terra, o Mans e o Marte, que estavam competindo por uma terra que estava abandonada e ficava entre a terra dos dois. Eram 3 faixas de terra, então você tinha a terra do Mans, uma terra no meio que estava desocupada e depois a terra do Marte. E aí, como essa terra estava desocupada e tinha algumas questões em relação a quem teria direito àquela terra ali, eles vão comendo aos poucos, até que essa terra no meio se torna um pedacinho de terra e eles não querem dividir aquele pedaço, ficam brigando por ele, e isso acaba levando a uma briga na justiça, a um dispêndio imenso de energia por parte dos dois, que eram amigos e aí depois se afastam, e é uma desavença tão grande que eles acabam impondo certas restrições às suas famílias também, então não podem entrar em contato um com o outro, que acaba sendo uma tristeza para os filhos desses homens, porque o Marte é pai de uma menina chamada Frechen e o Mans é pai de um menino chamado Zali, e o Zali e a Frechen eram muito amigos quando crianças, crescem juntos, vivem brincando por ali, só que depois dessa racha entre os pais, eles são obrigados a cortar contato. Mas depois, lá para a adolescência, eles acabam se reencontrando, e o que acontece a partir daí
você terá que ler este livro aqui para descobrir. Se você ficou curioso, eu falo com um pouco mais de detalhes sobre o enredo, mas ainda sem spoiler, no vídeo que tem aqui no canal para este livro. Deixarei o link no box de informações. E por fim, para fechar as dicas de novela de hoje, queria falar de uma das minhas novelas favoritas, de um dos meus autores favoritos, que é Stefan Zweig. E a novela sobre a qual eu gostaria de falar é Xadrez, uma novela que, acredito eu, seja a novela mais importante do Stefan Zweig. Foi o último texto que ele escreveu antes de tirar a sua vida junto à sua esposa. E o que a gente tem narrado em Xadrez? A novela se passa em um navio, e nesse navio está a bordo o campeão de xadrez mundial. E aí tem alguns homens ali que gostam de jogar xadrez também, e aí ficam sabendo que esse campeão está lá. E aí um deles pensa, não, a gente precisa jogar com esse homem, nem que eu tenha que pagar para ele jogar com a gente. E é isso que acontece depois de oferecer uma bufunfa para esse jogador de xadrez. Ele é convencido então a jogar com eles, só que eles sofrem uma série de humilhações por parte desse jogador, porque é um campeão mundial e os homens que estavam jogando com eles eram meros amadores. Tanto que o jogador propõe que o jogador jogue sozinho e que todos os homens que gostariam de jogar contra ele joguem juntos. E mesmo assim é humilhação atrás de humilhação. Até que eles estão ali fazendo uma partida e aí esses homens vão fazer um movimento, mas aparece o senhor e diz, não faça isso, porque senão na próxima rodada ele vai dar checkmate aqui em vocês. E aí os homens ficam muito surpresos, mas resolvem confiar nesse senhor que aparece. E esse senhor realmente salva esses homens no jogo. Tanto que o jogador de xadrez vem jogar a vez dele, ele fica um pouco afastado para que os homens consigam discutir sobre a jogada. E aí ele chega ali, olha para o tabuleiro e fica surpreso, porque ele esperava dar o cheque já naquela rodada. Mas aí continua, e aí ele vê que é aquele senhor que apareceu que está por trás das jogadas e que talvez aquele homem fosse capaz de derrotá-lo numa jogada. A partida termina com um empate e aí fica todo mundo querendo saber, meu Deus, quem é esse homem? E aí tem um personagem, que é o nosso narrador, que vai atrás desse homem para saber um pouco mais sobre a história dele, propõe também uma partida entre ele e esse grande jogador de xadrez, o campeão mundial de xadrez. Só que esse homem se recusa firmemente, ele não quer aquela partida de jeito nenhum. O xadrez traz algumas memórias bastante traumáticas para ele, e aí o nosso narrador consegue fazer com que esse homem fale um pouco sobre a história dele. E é nessa hora que eu digo que, para saber sobre a história desse homem, você terá de ler essa novela maravilhosa. Essa é a única novela na qual o Zweig coloca a Segunda Guerra Mundial como tema. As consequências do nazismo estão bastante presentes nessa novela aqui, e eu acho que muito isso do Zweig ter colocado esse tema aqui se deve ao que ele estava vivendo, porque o Zweig foi um judeu, ele nasce na Áustria, vive boa parte da sua vida ali, mas diante da ascensão de Hitler, vê que não está mais seguro no seu próprio país, emigra para os Estados Unidos e posteriormente vem aqui para o Brasil, país do qual ele gostava bastante. Ele vem se exilar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas fica cada vez mais inconformado e desolado com o rumo que as coisas estão tomando. Então, o nazismo avançando cada vez mais, o Brasil também entrando na Segunda Guerra Mundial, e a partir disso ele resolve tirar a sua vida junto à sua esposa em Petrópolis. E aí essa novela tem até um tom um pouco mais sombrio que as demais novelas dele, mas o resultado, na minha opinião, é uma obra-prima. Eu amo essa novela. E, apesar de ter falado só de xadrez aqui, queria ter falado de praticamente todos os volumes dessa coletânea aqui, que, na minha opinião, é a melhor coletânea também que a gente tem do Stefan Zweig aqui no Brasil. Já tem resenha para ela aqui no canal e também uma comparação entre todas as coletâneas que a gente tem atualmente para as novelas do Stefan Zweig aqui. Deixarei os dois vídeos linkados no box de informações. E por hoje foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo e queriam ver mais indicações de novelas rapidinhas assim aqui no canal, ou de contos também passados, deixem aqui nos comentários, que aí, se vocês quiserem, eu posso fazer mais. Acho que é um jeito legal de apresentar várias narrativas mais curtinhas, de apresentar novos autores também para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.